Tragédia em Anápolis. Uma criança de 3 anos morreu no incêndio em Anápolis. A Marina Demore tem mais informações. Rosane, 5 crianças estavam sozinhas na casa quando o fogo começou. Uma delas, um menino de 4 anos, não conseguiu escapar e acabou morrendo carbonizado. Uma perícia está sendo feita e a polícia está investigando o caso. Susto em Campos Belos. Um incêndio que começou em Tocantins se espalhou e foi parar bem pertinho das casas da cidade. Greve dos Correios prejudica a entrega de cartas e encomendas e o PROCON orienta sobre o que fazer para não ficar na mão durante a paralisação. O que você faz com o óleo sujo da fritura? Jataí dá exemplo em projeto que troca óleo velho por novo. Chega mais, que o Jornal Anhanguera desta quinta-feira já está começando. Agora 12:02, boa tarde para você. Infelizmente, a gente abre essa edição com uma notícia triste que chega de Anápolis. Uma criança morreu carbonizada lá no incêndio que aconteceu numa casa na Avenida Municipal, na Nova Vila Jaiara, região norte de Anápolis. Foi hoje de manhã. O fogo destruiu parte do imóvel onde estavam 5 crianças. Uma delas não conseguiu sair e morreu carbonizada. As primeiras informações apontam que o fogo teria acontecido acidentalmente. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A Polícia Civil também apura se as crianças estavam sozinhas em casa. As nossas equipes estão no local e daqui a pouco traz todas as informações sobre essa tragédia que aconteceu esta manhã em Anápolis. E também em Anápolis, a Polícia Militar prendeu 2 homens fazendo a distribuição de cigarros contrabandeados. Além do cigarro, a PM apreendeu também maconha. Vamos ao vivo para lá então conversar com a Liz Mendes. Liz, boa tarde para você. Como é que a polícia chegou até esses homens? Olá, Rosane, boa tarde para você também. Olha, foi uma operação que teve que ser feita em 2 etapas, viu? Para os policiais conseguirem fazer essa apreensão. A gente vai conversar agora com o capitão Oswaldo Abraham Filho, que participou aí dessa operação, para explicar para a gente que teve que ter 2 etapas, muitos policiais envolvidos e o principal, né, capitão? Muita droga apreendida. Boa tarde. Boa tarde, é verdade, né? Na data de ontem, a gente recebeu uma informação, através de uma denúncia, que uma caminhonete estaria distribuindo drogas na área norte da cidade, né? Mais precisamente, né, no Flor do Cerrado. Então a gente intensificou o patrulhamento naquela região e uma equipe nossa avistou de longe uma caminhonete passando objetos para outro carro, um Corsa branco. E dessa forma essa equipe, como estava distante, conseguiu abordar somente esse Corsa. Com ele foi localizado 44 quilos de maconha, né? E foi encaminhado para a delegacia. A caminhonete a gente não conseguiu abordar nesse momento, só que no período da tarde, a Força Tática do 28º Batalhão conseguiu localizar e abordar esse veículo, né? A gente sabia que ele saiu de uma casa suspeita, a gente retornou nessa residência. No momento que a gente chegava na residência, outro veículo saía, um Gol vermelho, e aí sim foi feita a abordagem e no interior dessa residência estariam aí mais 360 quilos de maconha e aproximadamente 35 caixas grandes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Rosane, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa apreensão, foram mais de 400 quilos de maconha, como o capitão acabou de falar para a gente, foram apreendidos, além, olha só, de 2.100 maços de cigarro, o que representa 21.000 carteiras de cigarro. É muita droga e, inclusive, tem denúncias, né, e há indícios também de que essa casa, onde toda essa droga foi localizada, que ela era usada como um centro de distribuição de droga, não só aqui em Goiás, mas para todo o país, né, capitão? Isso mesmo. Pelas informações levantadas no local e pelas características, né, que a gente averigou, caixas separadas com nomes de cidade, Marabá, Belém, nomes de outras pessoas, né, para Goiânia também. Então a gente percebeu que ali era um centro de distribuição. A gente averigou que a pessoa chegava, pegava a droga que era encomendada para ele e mandava para o local de destino. Então as caixas eram separadas, embaladas corretamente e com o local de destino. Capitão, muito obrigada pelas informações. Só complementando, nessa operação, 3 pessoas foram detidas, viu, Rosane?
Tá certo, Liz, obrigada pelas informações. E olha, o incêndio que começou em Tocantins se espalhou e foi parar em Campos Belos de Goiás. As chamas chegaram bem pertinho das casas. O Marcos Moreira está acompanhando essa história, vai trazer os detalhes para a gente. Que perigo, hein, Marcos? Assustou muita gente, né? Eu espero que ninguém tenha se ferido por aí. Boa tarde. Bastante, viu, Rosane? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Esse incêndio, Rosane, começou no município de Arraias, no estado do Tocantins, e pelas fortes ventanias lá da região, acabou se alastrando muito rápido até chegar também no município de Campos Belos, aqui no estado de Goiás, viu? Os brigadistas e também o Corpo de Bombeiros aqui de Goiás fizeram mais de 24 horas de um trabalho para tentar evitar a propagação das chamas. Nós vemos imagens aí do trabalho, olha só como chama a atenção o trabalho dos brigadistas. Eles fizeram aceiros, fizeram também aquele trabalho de contrafogo para evitar a propagação aí dessas chamas, viu? Esse incêndio começou, segundo os moradores, na terça-feira à noite e só foi combatido ontem à noite. A cidade de Campos Belos não possui corpo de bombeiros, o que dificultou ainda mais o trabalho aí nesse combate, né? E eles contaram com a ajuda de militares da cidade de Posse, que fica lá na região. Infelizmente, Rosane, não houve registro de pessoas feridas, também nem danos materiais, mas claro, né, o susto, porque as chamas chegaram bem próximas às casas dos moradores, e também os danos ambientais, que a gente sabe aí que foram muitos, viu? Afinal, 130 hectares queimados, viu, Rosane? Que estrago, hein? Agora vamos para o sudoeste do estado, porque foi identificado o homem que morreu ontem durante um confronto com a Companhia de Policiamento Especializado de Rio Verde. O Arildo Palermo está acompanhando essa história e chega para trazer os detalhes para a gente. Arildo, boa tarde, é com você. Oi, Rosane, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, esse homem foi identificado como Luan Wallace Alcântara Guimarães, de 21 anos, morador de Santa Helena. Esse caso aconteceu ontem, no fim da tarde, aqui na cidade, quando um homem solicitou um serviço de mototáxi como se fosse um cliente, né, normal. Mas ao chegar no local, o mototaxista de 52 anos foi surpreendido com a voz de assalto. Ele reagiu ao roubo e levou um tiro no braço. Ele teve ainda o celular e uma quantia em dinheiro roubados. Esse homem, né, o autor do crime, ele fugiu para uma zona de mata aqui da cidade para se esconder das equipes da Companhia de Policiamento Especializado. O que aconteceu na sequência, a gente vai ver agora na reportagem. Era fim de tarde no setor Vila Borges, em Rio Verde. Segundo os relatos de vizinhos, um homem entrou correndo em uma propriedade em direção ao mato. Logo depois, viaturas da Polícia Militar chegaram ao local. Depois de roubar o mototaxista, o homem de 21 anos entrou em fuga aqui nessa mata. Ele correu para se esconder das equipes da Companhia de Policiamento Especializado. Quando foi encontrado, começou a troca de tiros, que resultou na morte do suspeito. Nessa mata nós fizemos o adentramento. Depois de fazer as buscas, nós encontramos um indivíduo que atirou contra as equipes, que revidou a injusta agressão. Já estamos preparados para esse tipo de ocorrência. Foi feito o revide, nós alvejamos o indivíduo. Depois de cessada essa agressão, foi solicitado o socorro, porém o indivíduo veio a óbito ali no local mesmo. O corpo do suspeito foi encontrado sem documentos de identificação. Mas a identidade foi revelada horas depois, após o corpo passar por análise das digitais. O homem era morador de Santa Helena. Ele tem, infelizmente, antecedentes criminais por crimes patrimoniais. As investigações agora prosseguem no sentido de esclarecer todos os fatos, todas as circunstâncias. As provas periciais já foram realizadas e agora, com as novas oitivas, a Polícia Civil concluirá as investigações. Pois é, Rosane, esse mototaxista de 52 anos que foi baleado no braço, ele foi levado para a unidade de pronto atendimento aqui de Rio Verde, passou por uma cirurgia e já passa bem e está fora de risco. E é importante, antes da gente finalizar, o próprio comandante da CPE pediu, né, instruiu a nossa equipe para passar essa mensagem para os telespectadores. Em uma situação de roubo, é importante não reagir. É importante, né, tentar manter a calma dentro do possível, passar pela situação e depois acionar a polícia, que são os que estão preparados
preparados para lidar com esse tipo de situação e que tem o treinamento. Nessa situação realmente foi um perigo, né? Esse homem botou a vida em risco, mas graças a Deus ele já está se recuperando, está tudo bem com ele. Rosane, com você no estúdio. Até porque a tendência, né, gente, quando a gente passa por uma situação como essa, é até automático. Quando você viu, você reagiu por instinto. Mas tenta segurar aí, tenta acalmar, como o Arildo falou, que para garantir a sua segurança, tá bom? Agora vamos para o leste do estado, porque a polícia prendeu um homem com arma e drogas, além de R$40 mil em dinheiro lá em Valparaíso. Ele é suspeito de ter cometido um assassinato. Michel Pereira Pinto foi preso depois de uma denúncia anônima de violência doméstica. Segundo a polícia, ele ameaçava a ex-namorada com uma pistola. A informação também chegou de que esse mesmo autor teria efetuado alguns disparos de arma de fogo no portão e também no veículo de vizinhos dessa rua. De pronto, então, as equipes do Tático Alfa e Tático Bravo deslocaram ao local e verificaram que realmente houve esses disparos. E esses vizinhos aí apontaram um primeiro endereço onde o autor poderia estar. Michel foi encontrado depois que os policiais fizeram buscas pela região. Na casa dele, os policiais encontraram quase R$40 mil em dinheiro e essa pistola 9mm de fabricação austríaca. Esse rapaz de 26 anos já era procurado por homicídio. Ele também é suspeito de um triplo homicídio que aconteceu aqui em Valparaíso em 2017. Ele é investigado, sim, por esse triplo homicídio que ocorreu há aproximadamente uns 2 anos, que chocou a cidade de Valparaíso. Além da arma e do dinheiro, os policiais também encontraram porções de maconha e uma balança de precisão. Michel deve ser encaminhado para um presídio da região. E a greve dos funcionários dos Correios já traz reflexos na distribuição de encomendas e na entrega de cartas. A paralisação é nacional e muitas cidades de Goiás estão sem o serviço. A Tássia Fernandes está ao vivo lá em Jataí e traz as informações para a gente. Boa tarde, Tássia. Oi, Rosane, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Aqui em Jataí, por exemplo, são 2 agências dos Correios. A gente fala ao vivo da agência que fica aqui na parte alta da cidade. Essas agências estão abertas, atendendo a população normalmente, mas aqui no município, pelo menos 60% dos funcionários aderiram à paralisação. É uma greve nacional, né, que já dura aí 10 dias, começou no dia 17 por conta da suspensão de alguns benefícios, entre eles o Vale Alimentação e o Auxílio Creche. São benefícios que estavam previstos num acordo que teria a duração de 2 anos, mas que teve aí várias cláusulas quebradas. Fazendo um panorama agora aqui pelo estado, em Itumbiara, por exemplo, dos 30 funcionários do Centro de Distribuição Domiciliar, 18 aderiram à paralisação. Em Catalão, o Sindicato dos Carteiros disse que 90% dos profissionais estão em greve e que a entrega de correspondências e também de encomendas está comprometida. Em Porangatu, no norte do estado, a situação é diferente. Tem 2 agências e elas estão abertas e funcionando normalmente. Em Lusiânia, existe uma sinalização de greve na porta da agência, mas internamente os funcionários também seguem trabalhando normalmente. E em Rio Verde, 35 funcionários aderiram a essa greve. São muitos funcionários que trabalham como carteiros e em Rio Verde, inclusive, teve manifestação ontem. Em nota, os Correios disseram que para minimizar os impactos por conta aí dessa quantidade reduzida de funcionários trabalhando, eles colocaram em prática o plano de continuidade de negócios, que envolve várias ações, como, por exemplo, o deslocamento de funcionários do setor administrativo para o serviço de operações. Disse também que vão ser realizados, já estão sendo realizados, inclusive, multirões para poder agilizar essa entrega de correspondência e também de encomendas. Ainda por nota, o Correios disse que não teve negociação com as entidades representativas, mas disse que tem preservado os empregos e também as leis previstas aí, as leis trabalhistas e as condições de trabalho desses funcionários. A gente segue acompanhando essa paralisação, Rosane, que já dura aí 10 dias. Começou no dia 17 e continua em praticamente todo o estado. Uma paralisação, na verdade, nacional e que tem comprometido essa distribuição de correspondências e de encomendas. Volto com você. Pois é, Tássia, com a greve dos Correios, então como é que fica o pagamento de contas do consumidor que está tendo dificuldades para receber boletos, por exemplo?
Ou então aquela encomenda que não chegou, muita gente compra pela internet. Eu, por exemplo, compro muito pela internet. E aí, Jonathan Moreira, conta pra gente, o que a gente faz para não ficar na mão? Boa tarde, Rosane, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É uma pergunta que fica no ar. E aí, como que nós, consumidores, fazemos diante dessa situação, né? Por um lado, nós temos os Correios, trabalhadores reivindicando os seus direitos. Por outro, nós temos o consumidor, que fica lá no final da ponta dessa queda de braços, né? E para isso, nós estamos recebendo aqui o Guilherme Andrade, que é o superintendente do PROCON aqui de Tumbiara, é também advogado e vai trazer para a gente o que o consumidor pode fazer. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Consumidor que faz uma compra pela internet, que aliás, nessa época de pandemia está em alta a pessoa comprar pela internet e depende da entrega dos Correios, ele fica prejudicado, fica na mão? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Rosane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sem dúvida alguma, o consumidor não fica no prejuízo. No caso a sua encomenda estiver em atraso, você pode requerer aí o ressarcimento de todos os valores que você pagou e o cancelamento. Você pode procurar um PROCON da sua cidade para fazer isso ou mesmo ingressar com ação judicial, solicitando aí os danos materiais, se for o caso, até os danos morais. Assim, o consumidor vai lá, efetua uma compra pela internet, a empresa que está vendendo o produto, a mercadoria, está sabendo dessa paralisação dos Correios. Diante desse cenário, a empresa não pode optar, não deve optar aí por uma entrega por uma empresa privada, justamente para não prejudicar o consumidor? Nós recomendamos que as empresas optem por uma empresa privada que preste os mesmos serviços dos Correios, porque se o empresário prometeu para o consumidor que vai ocorrer a entrega naquela data, ele deve cumprir. Então, para não ficar no prejuízo, opte sim por uma empresa privada para sua entrega. O consumidor não pode ficar no prejuízo. Sem dúvida alguma, o consumidor não pode ficar no prejuízo. E aquela pessoa que fica aguardando chegar o carnê, o boleto em casa para efetuar o pagamento? Como nós vimos aí nas informações da Tássia, as correspondências já estão chegando atrasadas. Com isso, o boleto pode chegar depois da data vencida. E aí, o consumidor pode ficar sem pagar? Pode deixar atrasar a conta? Excelente pergunta. O não recebimento da fatura, do boleto bancário, seja qual for a cobrança, não exime o consumidor de efetuar o pagamento. Se atrasar, vai sim pagar juros, correção monetária e até mesmo poder ser negativado. Nesse caso, nós recomendamos que o consumidor procure meios alternativos para efetuar o pagamento, entrando em contato no saque da empresa e lá poderá disponibilizar aí a fatura digital, um QR Code, um código de barras. Lembrando que o empresário ele é obrigado a prestar aí, entregar para o consumidor meios alternativos para você fazer o pagamento. Vamos lembrar mais uma vez, o consumidor que se sentir prejudicado, onde é que ele recorre, onde é que ele vai? Pode primeiramente tentar no âmbito administrativo, que é o PROCON, o seu município. E em segundo plano, pode também ingressar com ação judicial, pleiteando aí os danos materiais e, se for o caso, até os danos morais. Tá certo, Guilherme, agradeço a sua participação aqui. Foi muito esclarecedora a participação dele. Eu tenho certeza que muita gente está ficando prejudicada, mas é só olhar aí com atenção, porque todo mundo tem direitos, mas também tem deveres. Rosane. Verdade, obrigada, Jonathan. E a gente volta a falar da tragédia nessa manhã lá em Anápolis. Uma criança morreu carbonizada em um incêndio. A Marina Demore está desde cedo acompanhando tudo lá e traz as informações agora ao vivo para a gente. Marina, você já tem ideia de como é que tudo isso aconteceu? Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha, tudo está sendo investigado, a polícia esteve aqui, a polícia técnico-científica fez uma perícia para avaliar, então, o que pode ter sido as causas desse incêndio. A gente está aqui na casa, onde essa casa que as chamas tomaram conta, a gente percebe que tem bastante fuligem aqui, vestígios, desse incêndio, parte do telhado caiu, a casa, inclusive, está correndo risco de desabar, por isso os bombeiros orientaram a família a não voltar para esse imóvel, pelo menos por enquanto, até que seja feita uma avaliação melhor e uma reforma nessa estrutura da casa. 5 crianças estavam dormindo aqui na casa quando as chamas começaram. A mãe teria saído para ir ao supermercado comprar algumas frutas. Isso foi o que ela disse para a polícia. E tudo foi muito rápido, segundo os vizinhos, quem viu, Inclusive, a gente conversou com um rapaz, o Benedito,
Benedito, que é mecânico, ele trabalha aqui numa oficina na rua, viu as chamas, correu para cá para tentar apagar esse fogo usando um extintor, mas já era tarde demais. 4 crianças já tinham conseguido sair da casa, saíram ilesas, mas infelizmente esse menino de 4 anos então acabou morrendo. Vamos ver o que disse o Benedito. Corri com o extintor de lá para cá, chegando aqui, a gente jogou o extintor na janela onde estava saindo fogo e o rapaz tentou entrar para ver se achava alguma das crianças, né? Aí acabou o extintor, não adiantou nada, aí a gente pegou e tentou quebrar o telhado para a fumaça sair. Quebrou o telhado, a fumaça saiu um pouco, mas mesmo assim não adiantou. Aí quebrou a caixa d'água, a água desceu, foi onde a gente viu que não adiantava mais. Aí achou o corpo da criança. Bom, depois desse trabalho, então, feito aqui pelos vizinhos, os bombeiros chegaram, terminaram de apagar esse incêndio, a perícia foi feita, o IML veio aqui para recolher o corpo e a Polícia Civil e também o Conselho Tutelar estão acompanhando de perto esse caso, porque há 5 crianças, né, uma de 10, uma de 9, gêmeos de 4 anos, dentre eles o que acabou morrendo e também um menino de 2 anos, estariam sozinhos dentro de casa e por isso a Polícia Civil também vai investigar um possível abandono de incapaz. Essas crianças e a mãe foram para a casa de familiares, mas estão sendo acompanhadas de perto, então, pela polícia, pelo Conselho Tutelar. A gente conversou, inclusive, com um delegado que conversou com uma das crianças que presenciou o incêndio, a menina mais velha, de 10 anos de idade. O delegado contou o que ela disse e também as suspeitas, né, sobre as causas desse acidente, desse incêndio aqui na casa. Vamos ver. A gente conversou com a criança mais velha aqui e ela estava dormindo, todos estavam dormindo, todas as crianças. Ela não sabe a origem do incêndio, nada disso, só quando acordou, percebeu um incêndio forte na casa, né? A criança mais velha conseguiu sair com outras crianças, mas infelizmente esse de 4 anos que também dormia acabou não conseguindo sair e veio a óbito. Nós vamos instalar o inquérito, não sabemos ainda ao certo se vai ficar conosco aqui no 4º Distrito ou na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, né, esse inquérito, mas o objetivo do inquérito é apurar se houve aí o crime de abandono de incapaz por parte dos responsáveis por esta criança. Bom, as informações que a gente tem também é de que o pai dessas crianças, ele é um presidiário, ele está preso, por isso também não estava, né, na casa, obviamente. A mãe tinha saído então para ir ao supermercado, questão de minutos, e tudo isso aconteceu quando ela chegou aqui. Os bombeiros já tinham chegado e toda a situação já tinha acontecido. Infelizmente, a morte, né, desse menino de 4 anos não foi evitada, ele não conseguiu, né, ser salvo a tempo. A gente está acompanhando de perto, Rosane, todas as investigações. Lembrando também que a Polícia Técnico-Científica, que os peritos não encontraram nada que possa identificar, por enquanto, as causas desse incêndio. Então existe aí uma suspeita de que possa ter sido um curto-circuito, um botijão de gás que estava dentro da casa foi retirado pelos moradores aqui da região, pelos vizinhos, então já foi descartada a possibilidade aí de que o fogo tenha começado por conta do botijão de gás. Tudo vai ser esclarecido, assim a gente espera, e a gente vai acompanhar também, Rosane, uma tragédia, né? Um caso muito triste. Meu Deus, que tristeza, que dor dessa família. Olha, nossos sentimentos a essa família, e daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto. Daqui a pouco a Mariana Demore volta com mais informações sobre essa tragédia lá em Anápolis. 12h24, e a seguir os bombeiros de Lusiânia e Formosa encontraram o corpo de um idoso que estava desaparecido desde terça-feira em Flores de Goiás. Os irmãos Luiz Otávio e Felipe de Itumbiara chamam um intervalo pra gente. E essa dupla tem um recado muito especial pro pai deles, o Otávio de Freitas. Diz aí, meninos. Aniversário, pai, nós te amamos.